Senhores telespectadores, estão a ver atrás de mim um grande aqueduto. Estamos no norte, na lindíssima cidade de Vila do Conde. Vila do Conde é no distrito do Porto, mas na diocese de Braga. Bom, e aqui o espírito é mais Braga que Porto. É uma das sedes do espírito religioso em Portugal. Por outro lado, estamos aqui sobre a foz do Rio Ave. Este foi um dos pulmões económicos da época de Portugal nos séculos XVI e XVII. É um dos pontos importantes de onde irradiou a história portuguesa. Este aqueduto que estão a ver foi mandado fazer por uma senhora abadesa, porque aqui está um alto monte e aqui não havia água para as senhoras freiras beberem. Então ela mandou fazer um aqueduto enorme. Eu li que isto tinha 999 arcos. Tem uma extensão enorme, para trazer água até às freiras do convento de Santa Clara. O convento de Santa Clara, e foi por isso que eu cá vim, está ligado a uma figura da história de Portugal muito pouco conhecida, hoje praticamente esquecida, e que talvez, eu acho que merece ser lembrada, que é um príncipe, um filho do rei Dom Dinis, Dom Afonso Sanches. Ele está pelo menos ligado a acontecimentos extremamente importantes da história de Portugal na primeira metade do século XIV. É desse Dom Afonso Sanches e da mulher, a Dona Teresa Martins, que eu lhes vou falar. Este é o túmulo do Dom Afonso Sanches, filho do rei Dom Dinis. Está aqui numa capela, a que chamam a Capela dos Fundadores, porque realmente foi ele, Afonso Sanches, com a esposa, a Dona Teresa Martins Teles de Menezes, fundaram este mosteiro. Portanto, ficou aqui a Capela dos Fundadores. O mosteiro é fundado em 1318 e, mais tarde, puseram aqui os dois fundadores. Quem vier aqui vê junto deles dois túmulos pequeninos, são dois filhos que eles tiveram e que morreram muito novos. Este túmulo do Dom Afonso Sanches é uma das obras-primas da escultura tumular existente em Portugal. Eu não digo da escultura tumular portuguesa, porque infelizmente não sabemos quem foi que o fez. É muito original, é diferente de todos os outros túmulos que nós temos, é uma coisa muito renascentista. A própria cabeça do Dom Afonso Sanches é cheia de força, ele está aqui como guerreiro que era, numa mão tem a espada e noutra a lança. Ele realmente foi um valente guerreiro, foi um grande político, foi uma grande figura do seu tempo, e isto está decorado em baixo com cenas da vida de Cristo. E naturalmente começa pelo nascimento de Cristo, que é o presépio. Portanto, estou-lhes a fazer este programa agora por a altura do Natal, e é com muito gosto que lhes estou a mostrar um dos mais formosos presépios que até hoje se esculpiram em Portugal. Este tem cerca de 500 anos. É muito curioso porque vêm-se os anjos, a revoada dos anjos que vêm assistir ao nascimento do menino. A figura da Virgem é lindíssima, é lindíssima. Está ali o velho São José. Quem tem, parece que a preferência, reparem, é o burro. O burro está quase a beijar o menino. Ali está o boi. O menino é uma criança ainda muito pequenina, insignificante, deitada sobre umas palhas que não são palhas. No fundo, representam os raios solares. Este menino que nasceu nas palhas de uma cabana vai a ser o sol do mundo, é o que isto quer dizer. Há aqui novidades que não costumam figurar nos presépios. É que o vizinho que de noite houve rebate na cabana e vem à janela ver o que se passa.
é realmente um conjunto arquitetónico de uma extraordinária beleza. Este presépio que começa a história de Cristo no túmulo do Dom Afonso VI. O túmulo da Condessa Dona Teresa é igualmente belo, é também da mesma época, talvez obra dos mesmos escultores, se bem que ali se nota uma maior sobriedade arquitetónica e continua nas várias edículas a contar a vida de Cristo, agora já na fase adulta. Todo este conjunto é de uma beleza extraordinária e eu tenho pena que não haja reproduções em pequeno destas peças que são das mais belas que há em Portugal. Aqui no convento de Santa Clara ainda há relíquias preciosas do tempo em que isto era convento. Reparem, por exemplo, naquele cadeiral de talha dourada, aquilo é uma coisa do século XVI, XVII, está praticamente intacto. Bom, mas há outras coisas que estão menos intactas. Eu estou agora junto de uma coleção de códices absolutamente preciosos. Isto são antifonários. Reparem, por exemplo, neste está uma gravura, nunca foi publicada em parte nenhuma. Isto é a anunciação do anjo. O anjo apareceu junto de Maria e disse-lhe: Ave Maria, o Senhor é contigo, Dominus tecum. Bom, outra lindíssima iluminura a preto e branco. Eu penso que isto é do século XV, século XVI, não sei, não está datado. Reparem nesta encadernação. É uma encadernação do século XVI. Tem aqui as ferragens. A ferragem central já foi furtada, algum colecionador de recordações levou-a, as outras ainda cá estão. Os códices, de certo modo, foram preservados. Reparem, eles têm esta outra iluminura, isto é a ressurreição de Cristo. Bom, simplesmente, estes códices estão rapidamente a ser destruídos pela umidade. Se dentro de muito pouco tempo estes códices não forem colocados num ambiente que os preserve, vamos perder mais este tesouro nacional. Como sabem, o nosso rei Dom Dinis, filho de Dom Afonso III, filho do Bolonhês, casou com uma princesa da casa de Aragão, a rainha Santa Isabel. E desse casamento teve só um filho legítimo, que é Dom Afonso. Dom Afonso, que depois vem a ser rei e a quem nós chamamos Dom Afonso IV, o Bravo. Bom, mas o Dom Dinis, como sabe, era poeta. Além desse filho que teve do casamento, teve muitos filhos de outras senhoras fora do casamento. Parece até que quando casou já tinha um filho, tinha posto o nome de Afonso, o nome do pai, e esse é que é o Afonso Sanches, filho do rei e um homem muito inteligente. É curioso reparar ali no túmulo dele as armas que ele tinha. Reparem naquela pedra que ele tem à cabeceira, e as armas que ele tem é os escudos das 5 quinas, quer dizer Portugal, outras vezes intercalados com os escudos com os castelos, Castela. Perguntamos porquê é que ele pôs Castela entre as 5 quinas portuguesas. Por uma razão muito simples, é que
O avô dele, o Dom Afonso III, tinha introduzido a faixa dos castelos no escudo português das 5 quinas, desde Dom Afonso III, que as armas portuguesas são as quinas abraçadas pelos castelos. E ele ali é bem o escudo, as armas do neto do Dom Afonso III. Ele era o neto de Dom Afonso III. Era talvez o filho mais velho de Dom Dinis, não tenho a certeza, mas enfim, era pelo menos o filho preferido do rei Dom Dinis. E era um homem de facto muito inteligente, um homem muito hábil, fez um casamento extraordinário. Ele casou com Teresa Martins Teles de Menezes, que era filha do conde Dom João Afonso Telo, que era o homem mais rico do país. Por esse casamento, ele ficou dono aqui de Vila do Conde, ficou dono de Barcelos, ficou dono da cidade de Albuquerque, já em Castela. Bom, era um príncipe poderoso. Além disso, o pai gostava dele e fê-lo mordomo-mor. O rei representava a pátria, nunca mudava, enquanto vivia era o mesmo, e o pai já tinha sido e o filho já vinha a ser. Hoje é que há o sistema da eleição. Mas isso não é grande diferença. Realmente o chefe do Estado tinha um governante superior, que era o mordomo-mor. Ora bem, Dom Dinis escolhe para seu mordomo-mor aquele filho bastardo, quando ele tinha um filho legítimo. É claro que começou, não tardaram as intrigas. O Dom Afonso IV diz: o meu pai gosta é mais de Dom Afonso Sanches. E aqui estabelece-se uma grande intriga política. Realmente, o poder era representado pelo rei Dom Dinis e pelo seu mordomo-mor, Dom Afonso Sanches. O contrapoder era representado pelo príncipe herdeiro, futuro Dom Afonso IV, e pela gente que rodeava. Mas quem era essa gente? Olhem, o chanceler-mor dele, quer dizer, o ministro do futuro herdeiro do trono, era um advogado de Beja, filho de um carpinteiro. As tropas do Dom Afonso IV são as milícias dos concelhos. Bom, quer dizer, é o país popular, é o país das vilas, o país dos artesãos, que está contra o país dos fidalgos. O país dos fidalgos cerra fileiras à volta do rei e é chefiado pelo Dom Afonso Sanches. O país do povo cerra fileiras à volta do herdeiro legítimo do trono e tem por chanceler, por porta-voz, o advogado de Beja, filho de um carpinteiro daquela vila. É mais uma vez, reparem, a luta entre o país aristocrático, o país dos grandes, que se querem apoderar desta terra, e o país dos mesquinhos, o país da gente popular, o país das vilas. Essa dialética entre grandes e pequenos é a própria teia em que se tece a história de Portugal. Isto é assim desde do Dom Afonso Henriques, olha, até pelo menos à proclamação da República. Essa guerra civil, trata-se realmente de uma verdadeira guerra civil, entre as forças populares acaudilhadas pelo infante Dom Afonso e o rei Dom Dinis, dura muito tempo. Começa em 1320 e vai até 1324. É que lá tem intervalos de paz, porque aí aparece uma grande figura entre os dois partidos a pedir, a orar pela paz. É a Rainha Santa Isabel. Eu acho que é exatamente por esse papel que ela teve pela paz entre os portugueses que depois os povos a consideraram santa. É famoso o episódio de Alvalade. Alvalade é às portas de Lisboa,
estavam as tropas do Infante, com toda a milícia de Lisboa, com todas as coisas do Conselho, estavam as tropas fiéis ao rei, de um lado e do outro, e já estavam a atirar com os seus dardos, já era um campo, já havia feridos e mortos, quando a rainha, para fazer a paz, se mete entre os dois exércitos, montada numa mula branca, e a crónica diz isto: sem elevando nenhum homem pela rédea. Imaginem estes homens que andavam sempre a correr, para ver quem é que conseguia pegar na rédea da rainha, porque era uma honra levar a rainha pela rédea. Havia príncipes que levavam pela rédea as rainhas, andava tudo a cotovelar-se, quem é que tinha o direito de levar a rainha pela rédea? Pois naquela altura, como choviam as pedras e os tiros das bestas, e silvavam as setas, corria o sangue, não houve nenhum português que pegasse nas rédeas da besta em que cavalgava a rainha e a levasse, pois ela foi sozinha, quando a rainha passava, diz que era uma mula branca, é claro, ninguém a tirava, ela foi, voltou, conseguiu que a milícia municipal de Lisboa voltasse para a cidade e conseguiu mais uma vez fazer as pazes entre o pai e o filho. Por 3 vezes ela conseguiu que o pai e o filho inimigos fizessem as pazes e Portugal regressasse à paz. Mas a guerra renascia sempre. A verdade é que a força estava do lado do Infante rebelde e o rei acaba por ser completamente vencido num combate em 1324 nas ruas de Santarém. Aí a crónica diz que do lado do rei já havia poucas dezenas de cavaleiros, ao passo que do lado do Infante rebelde havia ainda muitas centenas. Foram os próprios fidalgos que se impuseram e disseram: não podemos continuar a morrer nesta guerra inglória, e obrigaram o rei a fazer a paz. A partir daí o rei não mandou mais nada, teve que mandar embora o Dom Afonso Sanches, demitiu do seu lugar de mordomo-mor. O Afonso Sanches compreendeu que a própria vida dele estava em risco e então foi-se refugiar no Castelo de Albuquerque. O Castelo de Albuquerque pertencia à mulher, Teresa Martins Teles de Menezes, era a grande família Menezes, que eu já lhes tenho falado, e é o nosso Afonso Sanches quem constrói uma grande parte do Castelo de Albuquerque. Lá estão as armas do Afonso Sanches, que são as armas de Portugal, no fundo. Quando eu lá estive estavam cobertas de era, viam-se mal e era pena, mas todo aquele monumento é obra de um português. Mais tarde, a Rainha Santa conseguiu que o filho, o Afonso IV, fizesse as pazes com o irmão que não era filho dela, mas e que lhe restituísse os bens. Bom, e é assim, esta Vila do Conde volta à posse do Dom Afonso Sanches, e o Dom Afonso Sanches vem depois a dar o senhorio da terra. O senhorio quer dizer a soberania, a propriedade, as rendas deste riquíssimo rio. Isto é o Rio Ave. Isto era uma fonte de dinheiro, porque aqui não havia ponte nenhuma, então além de haver uma ponte, bom, naquela altura não havia uma ponte, havia uma barca, e toda a gente que queria passar para o norte do país tinha que pagar um dinheiro à barca. A barca era do convento. Bom, era aqui que havia grandes estaleiros onde se construíram muitos dos navios dos descobrimentos. Estão a ver ali um monumento com uma cúpula branca, aquilo também é uma coisa muito bonita, muito bonita. Aquilo é nem mais nem menos que uma capela feita por um Gaspar Manuel, faz agora 400 anos, aquilo tem data. Aquilo foi construído em 1603 por um homem que se intitulava piloto das carreiras da Índia, China e Japão. Bom, este homem tinha saído daqui, tinha ido muitas vezes à Índia, China e Japão, tinha voltado com vida e depois mandou fazer aquela capela. Como veem, não tem nada de português, não é uma capelinha como as nossas capelinhas românicas ou góticas do seu tempo, não. É uma capela que imita
os templos que ele viu na Índia, na China e no Japão. Mas atrás daquela capela ficava a alfândega do convento. Cobravam dinheiro a toda a gente que queria entrar este rio, queria levar as suas mercadorias aí, pelo Minho fora, tudo isto pagava. E o comércio aqui era extraordinariamente ativo. Foi isso que fez das Freiras de Santa Clara uma das comunidades mais poderosas do país. Eram riquíssimas. Todo o mosteiro era rico de tesouros. Bom, isto durou até que tanta riqueza excitou a cobiça dos outros e, mais tarde, exatamente em 1549, estamos no meado do século XVI, a Casa de Bragança arranjou uma maneira e puseram um processo contra as freiras com os pretextos jurídicos e conseguiram que os juízes lhe dessem razão. E a partir daí, Vila do Conde deixa de pertencer às freiras do convento de Santa Clara e passa a pertencer aos duques de Bragança. As freiras continuaram lá, isto que vêem esta fachada muito grande, que está aqui sobre o rio, esta fachada estava a ser construída, foi construída no século XVIII, continuava no século XIX, estava a fazer um convento novo, quando vem, finalmente, a Revolução Liberal, os conventos acabaram, as freiras que lá estavam deixaram-nas lá ficar durante algum tempo, até morrerem, fizeram muito bem aqui, elas eram muito, muito queridas da população, mas a obra não pôde ser interrompida. Quanto ao Afonso Sanches, foi viver para Albuquerque, não pôde mais vir a Portugal, a Rainha Santa consegue que lhe sejam restituídos os seus bens e depois as freiras, em recompensa de ele lhes ter dado, enfim, toda a terra e toda esta riqueza, mandaram erigir os seus túmulos, aqueles túmulos que acabamos de ver. Aquilo é um ato de reconhecimento das freiras de Santa Clara para com o fundador do convento e em que elas põem ali os dois vultos dos fundadores, os seus filhos pequeninos, há outros túmulos com pessoas da família. Aquilo é, todo aquele conjunto é um dos museus mais evocadores e mais expressivos da história de Portugal desde o século XVI até ao século XVII. E acho que ficaram a saber quem foi Dom Afonso Sanches, o filho predileto de El Rei Dom Dinis, o homem vencido na revolta popular chefiada pelo futuro Dom Afonso IV.